Olá e bem-vindo a mais um vídeo de introdução a Machine Learning. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o método SVM, de Support Vector Machine, ou em português, as máquinas de vetor de suporte. Okay? Vai sempre usar SVM porque é mais legal do que MQS. SVM é o clássico, ou SVC e SVR, que são as variações específicas que a gente vê depois, não se preocupe. Vamos lá. O método de máquinas de vetor de suporte começa com um exemplo bem simples, um exemplo linearmente separável. Então a gente tem aqui dois conjuntos de dados, conjunto positivo e negativo, eu não lembro qual é qual, não faz diferença. Um deles está em azul, círculos, o outro em vermelho, quadrados. E esse conjunto ele é dito linearmente separável porque a gente consegue passar uma reta aqui que separa os dois. Então, a saber, eu tenho duas features, x1 e x2 aqui. Okay? Então, esse conjunto linearmente separável, se eu fosse passar uma regressão logística nele, regularizada, ele ia achar uma coisa aqui no meio, então é bem simples de resolver. Não vamos sofrer, mas a ideia aqui é simples de se achar alguma coisa que passa aqui no meio, e a gente vai começar por aí. A ideia do método é, a gente vai tentar achar um hiperplano que passa ali no meio, em duas dimensões, uma reta, e esse hiperplano vai ser definido por duas coisas. Um vetor, que é o chamado vetor normal do hiperplano, e um número b. Então aqui a gente tem w transposto x mais b igual a 0. Se você lembra de, acho que GA talvez, você sabe que você pode escrever uma reta como ax mais by mais c igual a 0. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Você tem uma reta, você tem o vetor AB, e você tem os valores x, y, você faz o produto interno desses dois, dá ax mais by. O c é um outro parâmetro que sobra aqui, é o que dá a altura dessa reta, isso igual a 0. Então, w transposto x mais b igual a 0 é alguma reta que passa aqui no meio, e a gente vai achar essa reta definindo que quando eu tiver w transposto x mais b maior que 0, eu vou estar num conjunto, o positivo, porque é maior que 0, e quando eu tiver w transposto x mais b menor que 0, eu vou estar em outro conjunto. Essa é a ideia básica, eu quero achar alguma reta que faça isso. A priori, como eu já falei, é um problema simples de se resolver, e achar uma reta que faça isso, a gente tem várias opções, ok? Bom, tá aqui essa visualização. Essa reta aqui é dada por esses valores aqui em cima. Conforme eu aumento o W1, você vê que ela vai descendo. Eu aumento o W2, ela vai mexendo do outro lado. Okay? Existe o B, eu posso mexer e ele move também. Então, para achar alguma coisa que passa aqui no meio, provavelmente alguma coisa mais ou menos assim. Pronto, qualquer um desses valores. Essa é uma reta que separa os conjuntos. Meu problema de classificar tá feito, certo? Qual que é o meu modelo? Essa reta, para baixo é azul, para cima é vermelho. Para baixo bolinha, para cima é quadrado. Essa é a ideia do problema, do método. Por enquanto, a ideia mais básica. Só que, como você está vendo, eu posso passar qualquer uma dessas retas. Eu posso escolher, por exemplo, esta. Se eu escolher esta reta como meu modelo, eu vou classificar todo mundo aqui bem, 100% de acurácia, mas eu não generalizo bem. Por quê? Porque se esses caras foram gerados aleatórios, tem uma chance de alguém próximo daqui ter vermelho, quadrado vermelho. Enquanto que alguém mais próximo dos caras que estão aqui embaixo terem azuis bolinha. Então não faz tanto sentido eu usar uma reta muito próximo de um ponto. Mesma coisa, não faz muito sentido eu usar uma reta muito próximo desses pontos aqui. Eu vou estar muito justo a esse conjunto. Então, o problema de máquina de vetor de suporte, ele é achar uma reta mais no meio. Tentar achar uma reta que fique aqui no meio. E como que eu defino o meio? É isso que define o problema. O meio, ele vai ser dado por uma margem que é simétrica. Essa margem simétrica, eu quero que seja a maior possível. Então, eventualmente, essa margem vai bater num ponto aqui e num ponto aqui embaixo, por exemplo, esse azul. E aí, se eu tentar aumentar,
eu não consigo. É esse que é o meu objetivo, achar exatamente o meio desse conjunto, no sentido de ter uma margem entre os dois maior possível. Ok? Então, para poder fazer a conta funcionar, eu vou dizer que a margem de cima, a margem do positivo, é quando o valor W transposto x mais B é igual a 1. E a margem de baixo é quando W transposto x mais B é igual a menos 1. Por que eu posso escolher isso arbitrariamente? Porque quando eu tenho ax mais by mais c igual a 0, ou seja, quando eu tenho uma reta que passa aqui, eu tenho infinitas maneiras de definir essa reta. Então, colocando a reta aqui no meio, eu posso definir ela de infinitas maneiras. A mesma reta eu posso multiplicar por 5, ela continua valendo, certo? É os mesmos valores. Então, eu posso fixar que a reta vai ter uma margem em 1 e a outra margem em menos 1, e não vou perder nenhuma generalidade, tá? Sem perda de generalidade, como a gente gosta de falar na matemática. É isso, tem uma questão de conta ali, mas antes de fazer essa conta, eu vou ligar essa margem aqui. Vou mostrar para vocês. Opa! Eu vou ligar essa margem, sem spoiler. Essa margem, clique. Ela começa aqui, nesses pontos. Se você mudar a escala, inclusive, Sim, bom, eu achei que eu já tinha acertado perfeitamente onde que era a solução, mas aqui é só a solução do ponto. Se você mudar aqui, você vai ver que o ponto mais próximo é esse marcado, ok? Em vermelho, e o mais próximo em azul é esse marcado em azul. Pontilhado vermelho aqui, pontilhado vermelho aqui, e aqui em verde são as margens, ok? Então, se eu multiplico por 5, se eu divido por 5, a reta é igual. Então, eu estou mudando a escala dos valores W e B. Então, se eu mudo a escala, ele fica mais próximo. Se eu aumento para cá, eu posso vir para cá, por exemplo, mover um pouquinho para cá. E aí eu tentaria aumentar essa escala. Aqui a escala já está bastante grande. Então, o que eu posso fazer é aumentar aqui e aqui. Por exemplo, uma coisa assim. Movo B para cá também. Pronto, ó, tá no meio. E a escala eu ajusto. Pronto. Por exemplo, uma coisa assim. Note que eu estou batendo num ponto vermelho em cima e nesse ponto aqui embaixo, azul. Então, é possível de eu inclinar essa reta um pouquinho para a esquerda. Aqui, eu estou invertido aqui. Eu inclinar essa reta um pouquinho assim. Derrubo ela um pouquinho e ela vai aumentar um pouquinho a margem, tá? Então, para achar exatamente onde a margem é maior possível, eu tenho que achar a posição desses W e B com essa escala certa. Beleza? Fantástico. Como é a conta disso tudo? Então, não vamos entrar em detalhes matemáticos aqui, fica bastante complicado. Eu só quero trazer a atenção de que tem vários truques que são feitos e você vai ver o produto pronto, que é isso daqui. Então você quer minimizar essa coisa, de onde veio ela. Então a primeira parte, se eu quero que W transposto x mais B igual a 1 seja a margem positiva, e U igual a menos 1 seja a margem negativa, quer dizer que todo mundo que for maior ou igual a 1 é o de um conjunto, e todo mundo menor ou igual a menos 1 é o de outro conjunto. A gente vai dizer que quando eu estiver num conjunto positivo, o meu y é 1, e quando eu estiver no conjunto negativo, meu y é menos 1. E aí eu posso pegar esta conta aqui. Eu não consigo mostrar para você o selecionado. Mas esta conta aqui no meio, para descrever os dois conjuntos ao mesmo tempo. Então este é um truque. Se eu tenho W transposto x mais B, multiplico por y i. Se o y é 1 e o w tem que ser positivo, tá certo. Se esse cara é menos 1, tem que ser menor ou igual a menos 1, e o y é negativo, também fica certo, ok? Então esse é o primeiro truque que a gente tem. A segunda coisa é que o tamanho da margem, você pode calcular, é um exercício de GA, talvez um álgebra linear aí, não tão difícil, mas não exatamente trivial, que você consegue fazer, que você consegue calcular que a margem é dada por 1 dividido pela norma do vetor normal. Tá? Então, você quer maximizar a margem, quer dizer que você quer minimizar o inverso da margem.
Então, em vez de maximizar 1 sobre a norma, você minimiza a norma. E aí, para você minimizar a norma, você pode minimizar a norma ao quadrado, porque é mais divertido de fazer conta. Norma ao quadrado é diferenciável, a gente adora diferenciar as coisas. Então, o seu problema, no final das contas, é de minimizar a norma de w ao quadrado, dividido por 2, para ficar fácil na hora de derivar. O seu conjunto de variáveis é o w e o b. Você quer achar o w e o b que satisfaça esse mínimo. E as suas restrições são que todo y tem que satisfazer, todo i tem que satisfazer yi vezes w transposto xi mais b maior ou igual a 1. Então, isso daqui fala que os dados têm que estar do lado certo da margem. E aqui eu falo que a margem tem que ser maior possível. É isso. Esse é o problema de SVM na sua versão mais básica. Maximize a margem, coloca a restrição de que as observações têm que estar do lado certo da margem. Então, esse problema de otimização tem P mais uma variáveis. Então, o número de colunas que eu tiver no meu vetor, na minha matriz X de entrada é P. Ou seja, o número de dimensões do X. E meu vetor B, meu número B é mais 1. Então, eu tenho P mais uma variáveis. E eu tenho N observações. Então, eu tenho P mais uma variáveis e N restrições. Cada observação tem uma restrição. Ok? Esse problema é relativamente fácil, mais ou menos, mas não tanto. Ele pode ficar mais fácil quando eu mudo para o dual. Então, aqui eu vou falar dual e você vai fingir que entende. Por quê? Porque para eu falar de dual para você e você entender de verdade, você precisa assistir os meus 26 vídeos de otimização não linear. E ainda assim, ler um pouquinho mais, porque a gente não entra nos detalhes de dualidade. É um assunto avançado de otimização. Se você fizer programação linear e você ver dualidade lá, é mais fácil. E essa daqui é a dualidade quadrática. Então não é trivial. O importante saber é que quando você resolve um certo problema de otimização, em muitos casos existe um outro problema de otimização equivalente na solução, ou em muitas situações relacionado, que você consegue resolver e achar a solução do original. Okay? Então, aqui eu estou resolvendo nas variáveis w e b, e aqui eu estou resolvendo focado mais nas restrições, e quando eu resolvo focado nas restrições, eu acho alguma informação sobre quais restrições são interessantes, e isso me dá informação sobre as variáveis w e b. Ok? Bom, o dual desse problema aqui é um problema quadrático também. O original era quadrático, w transposto w quadrado, nome de w quadrado. Esse problema ele só tem a variável alfa, mas essa variável alfa tem n valores. E eu tenho alfa i vezes alfa j vezes y i vezes y j vezes xi transposto xj. Então, isso daqui tudo é um dos termos da quadrática. Lembra que só tem variável aqui, alfa i e alfa j. Esse y i, yj, xi transposto xj é um número. Então, no fim das contas, essa coisa assustadora já está calculada. Alfa i e alfa j é o que realmente transforma isso num problema quadrático. Além desse somatório duplo, eu tenho o somatório dos alfas, que não faz diferença, é muito simples. E a coisa que deixa esse problema relativamente mais simples é que eu tenho uma única restrição de igualdade, e eu tenho bounds, eu tenho limitantes nas variáveis. Isso daqui, a priori, deixa o problema mais complicado, quase tão complicado quanto o original, mas a gente vai ver que no caso real, no caso onde não é linearmente separável, o dual é melhor do que o primal. Tá? O dual e primal, beleza? Só o nome das pessoas. Então, estes alfas vão essencialmente falar para mim quais são as restrições que estão sendo satisfeitas exatamente. As outras são as restrições que são estritamente maior. E essas restrições que são satisfeitas exatamente são as observações exatamente sobre a margem. Então,
Neste caso aqui, supondo que eu tenha resolvido, este ponto vermelho está exatamente sobre a margem, o alfa correspondente a ele é 0, este ponto azul está exatamente sobre a margem, o alfa correspondente a ele é 0, todos os outros alfas são positivos. Estes vetores, essas observações, são vetores do ponto de vista álgebra linear. Então, esses dois vetores são os que dão suporte a meu modelo, a minha máquina. Ok? Beleza? É isso. É por isso que a gente fala de vetores suporte. Eles são chamados vetores suporte. Bom, feliz, estamos aqui. Se você precisar saber como calcular o classificador, a conta está aqui. Se você tiver no scikit-learn ou alguma coisa do tipo, obviamente você não vai precisar, mas a fórmula é essa, tá? Existe uma relação entre os originais e ele, como eu falei. E tá aqui o resultado. É muito próximo daquilo que a gente viu mesmo. Visualmente eu tenho uma intuição já do que deveria ser, porque eu fiz esse negócio e eu vi ele 200 mil vezes. Então, aqui você vê que ele passou neste ponto e neste ponto. Aqui quase passou, mas não parece ter passado mesmo não, ok? Fantástico. Este é o caso separável, mas na vida real a gente vai ter um problema não separável, ok? Aqui eu tenho o tipo de dado, mudei para não separável, ele roda um tempo e aí chega aqui. Então eu estou com um problema não separável, eu posso mostrar originalmente para você, aqui, certo? Aqui o problema não separável, ele tem pontos vermelhos e pontos azuis misturados, digamos assim. Então é impossível eu passar uma reta entre os dois. Ele é mais ou menos aleatório, então aqui ficou bem fraquinho, mas não tem problema. O importante é que é impossível colocar uma reta exatamente no meio dos dois. Aqui eu tentei resolver o problema e ele falha. Isso daqui parece que ele explodiu e é exatamente isso que aconteceu. Ele não conseguiu resolver o problema porque não é separável e ele falhou. Então aqui eu estou marcando com uma coisa verde todo mundo que está errado. Então eu tenho essa galera toda errada. Eu posso tentar melhorar o máximo possível, tipo, deixar aqui, mas sempre vai ter gente errada, tá? Sempre vai ser impossível. Então o que eu vou fazer para resolver o problema? Eu vou criar variáveis de folga. Então eu vou fazer assim, eu vou pegar para cada dado e eu vou falar, olha, eu quero que você esteja satisfazendo a margem, que é essa restrição aqui. Tem que ser maior ou igual a 1. Nessa parte eu vou até dar um zoom a mais para a gente ver com detalhes. Eu quero que você satisfaça a margem de preferência. Mas se não satisfizer a margem, você pode folgar essa quantidade, certo? Esta quantidade aqui, eu vou penalizar. Então eu vou falar assim, eu queria estar do lado certo da margem, mas não estou. Então eu vou ter que pagar por isso. É isso. Essa é a ideia. É uma ideia bastante simples, é uma ideia usada em muitos contextos. A gente simplesmente penaliza o que a gente não conseguiu restringir, certo? É uma alternativa a criar restrições, é criar penalidades. Este tanto de coisa penalizada aqui é multiplicada por um peso C, que é o quão importante para mim é que eu penalize. Lembre que é um problema de classificação, não é um problema de separar os conjuntos. Meu problema é classificar, então não preciso ter uma acurácia de 100%. Importante para mim generalizar isso daqui. Então esse cara C aqui é um hiperparâmetro que eu vou ter que encontrar depois usando validação cruzada, por exemplo, certo? Dentre outras coisas. Bom, beleza. A ideia básica é essa. Eu deixo uma folga e penalizo essa folga. E quando eu faço isso, o meu dual muda levemente. A única coisa que muda mesmo são essas restrições alfa menor ou igual a C, ok? Aqui eu fiz errado, aqui na verdade deveria ser WBXI, vou corrigir. Corrigido. Então eu estou resolvendo o problema com 3 variáveis. Eu tenho P mais uma mais N variáveis, ok?
são 3 vetores, ou 2 vetores e um número de variáveis, mas no total são P mais N mais uma variáveis. Então agora não está mais simples, e além disso eu tenho mais essas caixas aqui, esses bounds para o XI, então mais N restrições simples. Aqui o número de restrições mudou só aqui, só que como são limitantes para o alfa, eles são tratados da mesma maneira, não piora quase nada, e o número de variáveis não aumentou. Então o primal piora muito, mas o dual é quase igual, não piora quase nada. E ele é muito melhor que o primal agora. Então nesse caso o dual já é bem melhor que o primal. Então olhando agora para esse problema, aqui eu estou tentando minimizar de novo, falo minimiza, e eu tenho o valor de C. Eu tenho, a nossa escolha vai ser qual que é a penalidade que eu estou dando, o peso para a penalidade. Se meu peso de penalidade for muito pequeno, eu faço um classificador bem ruinzinho. Se eu aumento meu peso um pouco, você já começa a ver alguma coisa próxima ao que a gente tinha antes. Alguns vermelhos e alguns azuis classificados, certo? Outros errados. Se eu aumento mais o meu peso, eu começo a ficar mais exigente. Se eu aumento mais o meu peso, eu fico muito mais exigente e assim por diante. Eu não consigo, posso aumentar o C à vontade, eu não consigo separar os dois casos. Tem uma coisa aqui importante que você tem que lembrar. No caso linearmente separável, se você usar penalidade, pode ser que ele escolha deixar o cara errado. Tá? Então, se você voltar aqui para separável, aqui a gente está bem no meio. Esse cara está levemente errado, então ele está marcado errado. Mas se você penalizar muito pouco, ele fala assim, tá bom. Acho mais barato pagar penalidade do que classificar corretamente, ok? Vem naquela ideia de que se você tem uma lei, ela é... A penalidade para essa lei é você pagar uma multa, só aplica para os pobres, ok? Então fica aí essa lição de sociedade, pessoas. Enfim, aqui, piadas à parte. Queria que você fosse piada, mas enfim. Comentários extras à parte. Está aqui o mesmo problema, penalizo com C igual a 1. Eu deixo algumas pessoas ficarem erradas porque é mais barato eu pagar a penalização do que eu encontrar a margem certa. Eu penalizo mais, eu vou forçando ele ficar linearmente separável. Penalizo mais e assim por diante, ok? Mas espere, tem mais. Você achou que a gente ia falar só de caso não separável e acabou? Mas tem um caso muito mais complicado, que é o que a gente realmente se preocupa muito, e é onde o dual mostra um poder grande. Poder ilimitado. Não, um poder grande de separação. O caso não linear. Então, este é um conjunto clássico. Eu tenho essencialmente uma esfera, um círculo, a gente está em 2 dimensões, eu tenho um círculo aqui. Talvez seja separável com um círculo, não tenho certeza. Mas o importante é que eu posso colocar a reta que for, com as margens flexíveis que eu quiser, não vou separar bem, certo? Porque se você supor que ele seja igualmente distribuído, eu tenho o lado de dentro de um círculo e o lado de fora de um círculo. E nenhuma reta consegue separar bem o lado de dentro do lado de fora de um círculo. Ok? Como que eu resolvo isso? Bom, eu vou resolver isso com um SVM não linear que vai fazer uma coisa assim. Eu tenho 2 dimensões aqui, eu crio uma terceira, coloca a música do Interestelar aí, por favor, e eu vou mover esse conjunto para uma terceira dimensão. Nesta terceira dimensão, eu giro aqui para você ver, o meu conjunto tridimensional ele pode ser separado por um plano. Então lembra que eu estou falando de hiperplanos, 2 dimensões é uma reta, 3 dimensões é um plano mesmo. Eu posso passar esse plano aqui no meio, ó, nessa altura, passo ele ali, corto aqui, mais ou menos, com margem flexível,
ele vai separar consideravelmente bem. Esse cara eu jogo aqui, passei um plano aqui, estou girando ele para você ver que é 3 dimensões, certo? Aqui 3 dimensões. Quando eu separar, eu vou e derrubo tudo de volta em 2 dimensões. O meu separador, que tinha cortado minha figura em 3 dimensões, ele também é projetado em 2, e o que me dá no final é uma curva em 2 dimensões, ou várias curvas. Então, na prática, o que a gente está fazendo nesse exemplo é, eu estou criando uma função que transforma o meu conjunto de 2 dados em 3. Bem simples, nesse caso eu escolhi x1, x2 e x1² mais x2². Eu escolhi essa, tá? Por quê? Porque é um exemplo clássico visual. Então, 3 dimensões e ele ficou separável. Então, eu não tenho mais xi, eu tenho xi-til, certo? E a gente faz a mesma coisa que a gente fez antes com o xi-til. Toda a coisa de margem separável. Eu não quero usar xi-til porque eu acho mais importante mostrar a diferença, então eu gosto de realmente escrever diretamente esse φ de x aqui. O primal, aqui eu estou sem a margem, porque não faz diferença, muda apenas w transposto φ de xi, a margem não ia mudar em nada. E o dual muda apenas aqui, onde tinha x transposto xj, fica φ transposto φ. E aí vem o grande e famoso truque do kernel, que você já ouviu falar de SVM, já ouviu falar do truque do kernel, que é esta conta aqui que eu estou fazendo, φ transposto φ, ela depende dessa transformação. Então, se você implementar ela desse jeito, por exemplo, eu resolvo que eu vou usar um polinômio de grau 10. Aqui eu usei esses 3 caras, mas se eu for usar todos os termos de um polinômio de grau 10, eu tenho x1, x2, quadrado, misto, quadrado, cubo, misto do cubo e o outro cubo. Eu tenho quádrica, misto, quádrica e assim por diante. Eu vou ter uma quantidade muito grande de termos. Obviamente é um polinômio de grau 10, então vai bater um monte de gente. Em vez de fazer isso, e essa conta aqui que eu teria que fazer, teria que criar esse vetor gigante, fazer o produto interno para cada par de dados. Em vez de fazer isso, eu posso criar uma função k que é equivalente a esse produto, só que mais fácil. Então, para algumas funções φ específicas, a gente já sabe o k. Então, se você fala, poxa, eu quero usar um polinômio de grau 10, não vamos olhar para φ, olha para k direto. Qual a k? X transposto y mais um certo alfa, tudo isso elevado a p. P no caso 10. Se você fizer esta conta aqui, em vez de você fazer φ transposto φ, você usa k de xi, xj. E você vai ter a mesma coisa. Vai ser o mesmo resultado. Ou seja, o truque do kernel é você substituir este miolinho aqui de φ de xi transposto φ de xj por k de xi xj. E esse k é mais fácil de calcular. Um exemplo importantíssimo disso é o gaussiano. Então, o kernel gaussiano, a φ correspondente a ele seria infinita. Então não seria possível de resolver. E a conta aqui é só uma exponencial de uma distância. E é bem mais fácil. Ok? Bom, vamos mostrar nos exemplos. Eu vou começar com o linear. Eu estou com vários parâmetros aqui, tá? E a saber, ele sofre bastante para calcular. Então aqui é o linear. É uma porcaria, ele está otimizando, não faz nada, sem graça. Polinomial, grau 2 e o alfa igual a menos 3. Então ele está otimizando, ele achou isso daqui, foi muito ruim. Se eu usar o grau 2 está aqui, é o alfa que eu estou... Isso. Se eu usar um alfa igual a 0,7, talvez ele melhore. Sim, então tem que escolher o P e o alfa corretamente. Aqui ele achou exatamente uma divisão muito boazinha. Eu estou usando C igual a 10.000, então isso daqui também está ajudando ele a sofrer para achar o mais separado possível. Então aqui com a margem separada, margem flexível quer dizer,
ele está bem mais suave. Esse mesmo conjunto, bom, esse conjunto é bem simples, vamos pegar outro conjunto, conjunto 2. O conjunto 2 é quase igual, só que agora eu tenho com certeza que usar margens flexíveis. O conjunto 2 ele consegue separar de novo da mesma maneira. Eu tenho um sigmoidal, é uma coisa estranha, enfim, eu confesso que eu não usei tantas vezes na vida. Esse sigmoidal tem um parâmetro alfa e um parâmetro beta. Eu não quero mexer muita coisa, eu vou tentar mover só o beta para cá, para ver se por acaso ele acha alguma coisa interessante. Mas, ó, achou, ele conseguiu separar também. Mas o que é mais interessante é o gaussiano. Então, o gaussiano, ele tem esse parâmetro gama, que diz a intensidade do que é essencialmente uma gaussiana que ele usa aqui, bidimensional, ou várias gaussianas. Se você aumenta esse parâmetro gama, ele fica muito mais não linear, ele consegue fazer figuras mirabolantes. Então aqui com 10, bom, ali na verdade eu tinha mexido intermediariamente, aqui com esse gama maior e esse C igual a 10, ele vai lá e separa com essa curva mirabolante aqui. Se você diminuir um pouquinho, ele não fica tão extremo assim. Ele separa um pouco melhor com figuras mais estranhas. Um outro conjunto, esse conjunto aqui. Você vê que é meio que um azul, aí vermelho, azul, vermelho, azul, como uma onda. Tá aqui o nosso gaussiano com C igual a 10. Tá vendo que ele pega bastante bem um monte desses caras. Se você aumentar esse C, ele força ainda mais a amizade. E ele faz aparecer. Então, dá para você fazer quase sempre um overfitting nesses dados, a não ser que você tenha dados iguais. Então tem que tomar cuidado. Conjunto 4, aqui o conjunto puro. Parece um trevo, certo? Vamos lá olhar nosso amigo. Bem separadinho. Gaussiano é muito bom para isso. Se você usar o polinomial, você vai ver que ele aqui é um polinomial quadrático, tá? Grau 2, então ele não vai conseguir fazer nada assim, é uma cônica. Se você usar o grau 3, que é o único que eu coloquei a mais, ele vai fazer um serviço não muito melhor. Você vê que aparece essa outra coisa lá longe. Grau 4, ele talvez melhore um pouco, mas Gaussiano é o bom. Eu, particularmente, a minha opinião é que você tem linear, quadrático e gaussiano. Tá? E o gaussiano generaliza, ele só às vezes é um pouco mais fácil de dar overfit, então toma cuidado. Então aqui, o conjunto muda aqui, conjunto 5, o último dos conjuntos para a gente ver. Bem separado aqui, só que por uma ponte gaussiano. Esse o sigmoide eu acho que também deve conseguir separar bem. Yep, também separou bem. Okay? Ele fez essa coisa mais ou menos simétrica. E aqui eu acredito que o polinomial deveria dar conta. Acho que o grau 4... não, o grau 2 já deve dar conta. Aqui é uma coisa tipo o grau 2 dele separando bem. A parte que tá branca é porque eu tô colocando limites no meu desenho, então ele tem vermelho até um ponto, azul até um ponto. Mas se não tá colorido de verde, tá certo, tá bom? E é isso. Vou colocar o gaussiano aqui de novo. E só para mostrar a ignorância do gaussiano, eu vou colocar um C e um gama maiores para ele fazer um overfitting pra gente ver. Ele tá chamando a segunda vez. Odeio o C e o gama. Pronto. Aí com o overfit pra gente ver essa última imagem para deixar animado o nosso finalzinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de SVM. A gente falou sobre o SVM para classificação. Existe o SVM para regressão também. Eu particularmente não sou muito fã do SVM para regressão. Eu não gosto muito de falar dele. É importante você saber que tem. A ideia é mais ou menos, em vez de você passar em vez de você tentar achar o hiperplano separador,
você acha o hiperplano e você faz ele passar nos valores. Enfim, eu não vou sofrer com isso. É relativamente bem diferente, parece quase outro método baseado na mesma ideia. Então, vou deixar esse daí para um futuro, quem sabe. E focar no SVM, que eu acho mais legal. Ok? Se você gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo, aperta o sininho para receber notificação. Me ajuda a chegar nos 1000 inscritos ainda esse ano. E a gente se vê no próximo vídeo.